que tomou uma decisão tão importante. E uma vez falando às mulheres, às mães aqui, nós, além de sábias, que o Senhor nos diz que devemos ser mulheres sábias, aquela que edifica a sua casa, não tola que destrói, nós precisamos de ter direção certa. Amém? A nossa vida como mãe, a nossa vida como mulher, ela tem que ter direção certa. Tem que ter direção correta. Deus coloca na vida das mulheres, na vida das mães, e assim de todos os seus filhos, coisas importantes. Ele coloca decisões importantes. Ele coloca um chamado importante. E ele vem em situações das quais muitas vezes nós achamos que não precisamos. Ele está ali para nos agraciar, dar graça sobre graça e nos alcançar com seu favor sobre aquilo que precisamos. Conhecendo este texto, para que tanto já foi lido esse texto e pregado sobre ele, nós sabemos que esta mulher aqui, ela não precisava de nada materialmente. Ela não precisava de nada. Mas Deus já trabalhava na vida desta mulher, irmãos, desde que ela conheceu o profeta Eliseu. Deus deu a ela uma inclinação a servir aquele profeta, ao servir aquele homem, e ela passou a ver, então, qual era a necessidade daquele homem. Nós, como mães, nós, como mulheres na nossa casa, primeiramente como esposa, nós também sabemos qual é a necessidade da nossa casa. Amém? Amém. Sabemos qual é a necessidade da nossa casa. E mesmo quando tudo pareça bem, nós sempre vamos achar uma área de necessidade. Sempre vamos achar uma área de necessidade. Essa mulher, ela era rica, diz a palavra que era uma mulher rica, que era uma mulher de bem, que era uma mulher que tinha um homem de autoridade e aparentemente não precisava de nada. Quando Deus nos coloca, irmãos, numa posição para ser abençoado, Ele dá a direção para que todas as bênçãos se cumpram em nossa vida. Amém? Quando de Deus eu quero um pouquinho de bênção, mais ou menos uma média, igual chegamos para tomar um cafezinho, eu quero uma média. Você está dizendo que quer só aquela quantidade? Eu não sei se depende de cada coração o quanto de Deus eu quero. Eu quero um pouquinho, um cálicezinho, eu quero uma média, ou eu quero um pote bem grande de bênção de Deus, ou eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu digo que eu quero todas elas. Amém. Todas elas, porque o Senhor conquistou na cruz tudo. Amém. Tudo. A teu favor e ao meu favor. E essa mulher começou a ver a necessidade daquele profeta. E quando ela acolhe esse profeta na sua casa, este profeta, ele começa a ver também que ela tinha necessidade de algo. Quando nós chegamos a Deus, nós chegamos com muitas necessidades. Amém, irmãos? Temos muitas necessidades. Pedimos muitas coisas e devemos pedir, porque a palavra assim nos diz que devemos pedir. E o profeta, vendo que ele queria dar uma resposta para aquela mulher. Essa mulher me fez tanto bem, tem me servido ao longo do tempo que eu passo a porta da sua casa. Ela me servia, ela me dava algo, ela me presenteava com algumas coisas. E agora ela construiu um quarto para mim, ela construiu um aposento para mim. E aqui não mostra só uma mulher egoísta, voltada para si, mas ela procurou acomodar aquele homem de Deus que só de passar a sua porta, ela já se sentia abençoada. E muitas vezes recusamos Deus da nossa casa, da nossa vida, mas eu digo, querido, que só dele passar a tua porta, você já é abençoado. Amém. Só de passar a tua porta. E aquele homem, ao longo dos anos, de passar a porta da casa dessa mulher chamada Sunamita, ela já era abençoada. E ela era tão abençoada que Deus colocou ao coração dela: abrigue este profeta, guarde este homem, cuide desse homem, zela desse homem, faça algo, porque ele tem abençoado a tua vida. Quando Deus nos abençoa, queridos, amém? E Deus, como levanta mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres amorosas, mulheres pacientes, mulheres cheias da graça de Deus, que parece que nenhuma aqui tem nada disso, parece que nenhuma aqui quer nada disso. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Ele quer te levantar como uma
Amém? Mostrando que, muito mais do que a sua atitude, ela tinha uma alma fortalecida. Nós, para vencer as nossas situações na nossa família, falando para as mães, nós temos que ter um coração fortalecido. Um coração fortalecido não por ira, não por raiva, não por ódio, não por impaciência, não por estupidez. Um coração fortalecido na presença de Deus. E isso mostra a atitude dessa mulher, quando ela vem ao seu esposo e diz: façamos um quarto para este homem. Ele tem passado a nossa porta, ele tem chegado aqui algumas vezes, mas ele não tem um lugar de repouso, ele não tem um lugar para descansar. Vamos fazer um quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro, porque ela viu que ele precisava de comodidade. A nossa casa, irmãos, a nossa casa espiritual, ela precisa também de comodidade. O que é que nós temos que colocar na nossa casa? Essa mulher viu que esse homem, Eliseu, o profeta, ele precisava de um lugar, mas não só de um lugar, precisava de coisas naquele lugar para trazer comodidade. O profeta vê que ela tinha necessidade. E ele pergunta para ela, e ela diz: não, meu senhor, olha, eu tenho todas as coisas e qualquer necessidade a mais, eu peço para o chefe dos exércitos, eu peço para qualquer outra pessoa, não tem problema, está tudo bem, assim como está. E muitas vezes nos conformamos na nossa casa assim como está. Nos conformamos assim como está. O Senhor está dizendo que quer te abençoar mais, que quer fazer mais, que quer te dar mais, que quer te entregar mais, que quer te levar a lugares maiores, que quer te fortalecer de forma mais poderosa. Era o que o profeta dizia a ela, em outras palavras. E ela dizia: assim como está, está tudo bem assim como está. Mas Deus tem olhado para nossas casas e tem visto que não está bem assim como está. Porque Ele quer não só nos alcançar, Ele quer modificar. Ele quer modificar. Nós vivemos num mundo de transformação, num mundo de renovação. E se tem uma coisa que nós não gostamos muito, é de renovação. Não gosto muito que mude as coisas. E nós falamos assim como está, deixa assim como está tá bom. Não gostamos muito que muda o sistema das coisas. Muitas vezes acostumamos com regras na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, onde estudamos, no nosso bairro, no nosso país, e vemos a corrupção e diz: assim como está, vai ficar assim como está. Mas não é isso, está que Deus tem para nós. Ele tem mudança, transformação, coisas novas, coisas boas. Ele tem coisas preciosas para a nossa vida. Não pode ficar assim como está. Por mais que tenhamos ou por menos que tenhamos, não pode ficar assim como está. Nos acostumamos com as coisas posicionadas na nossa vida da maneira que ela está. Não, meus filhos assim como está bem. Meu marido assim como está bem. A minha vida